observação. Eu queria entender um pouquinho de como funciona essas operações em relação à gestão de frotas que a Asmontec hoje oferece para com os seus clientes. Eu queria começar, porque eu sei que são vários pontos, Claro. então eu vou pautando, começando aí na parte de gráficos personalizados. Vocês chamam do que? De dashboards? Dashboards. O que seria isso? Traz pra gente um pouquinho desse trabalho mais detalhadamente, Rafael. Perfeito. O que nós temos como que é o ponto principal, que são os dashboards que a gente disponibiliza, né, para o nosso cliente. Qual que é o grande objetivo disso? É que cada transportadora, né, tenha a gestão, e essa gestão pode ser da própria transportadora ou terceirizada, mas que ela tenha ali numa tela, no centro de controle de operação dela, de forma visual e muito clara, o que está acontecendo na operação dele, no dia, na semana, no mês, para ele poder fazer o acompanhamento. Então, onde ele vai estar monitorando o excesso de velocidade na chuva, frenagem brusca dos veículos, aceleração brusca, se o motorista está apresentando sinais de fadiga, se o motorista está utilizando o celular, se ele está fumando, se ele está bocejando, né? Todos esses detalhes? Todos esses detalhes os nossos produtos eles conseguem detectar e apresentam isso, né? Emitindo alertas tanto para o motorista quanto para a central, mas focando um pouquinho ali nos dashboards, que é onde a gente monitora isso, é para a gente ter informação muito clara e objetiva pro gestor, né, de SSMA, que normalmente é a área de segurança da transportadora, que cuida dessa área, que é Saúde, Segurança e Meio Ambiente, né, mas que cuida disso. Então não adianta a gente pegar um motorista, por exemplo, que está cometendo um excesso de velocidade ou muita frenagem brusca, disso tudo, e no final do mês a gente chamar ele para conversar. Porque talvez lá no final do mês, daqui 30 dias que o fato já aconteceu ou que vem ocorrendo, pode ser tarde. Então, os dashboards que a gente tem é para quê? Para ter uma visão, uma gestão à vista da operação, seja ela diária, semanal, e a gente poder tomar ações o mais rápido possível. Então, todos os dashboards que nós temos, seja ele para dados de telemetria, para dados do vídeo monitoramento ou do sistema de fadiga, todos eles são customizáveis e adequados, aplicado filtros por operação, por região, de uma maneira extremamente simples para o transportador, onde a gente coloca ali efetivamente o que ele precisa. Um pequeno exemplo, né? Dependendo da região de operação, se a gente pegar, ainda agora mês de junho, ainda está tendo um pouquinho de chuva, mas se a gente pegar julho e agosto, são 2 meses que praticamente a gente não tem chuva. Então é um dashboard que a gente não vai eliminar ele, mas a gente não vai deixar ele em evidência. Ou seja, excesso de velocidade na chuva não é um tema a ser tratado nesse momento. Então a gente mantém ele, mas não deixa ele tão em evidência. Diferente se a gente pegar uma época de final de ano, dezembro, janeiro, que é uma época de chuva muito forte, que chove bastante. Então é uma preocupação que o gestor precisa ter com relação a esse tema. Então você coloca, por exemplo, esse tipo de dashboard em evidência, né? Alertas de fadiga, você pode parametrizar, por exemplo, no período da noite, né? Que você tenha um foco maior. Então, para o pessoal que trabalha à noite, você vai ter um foco maior nos alertas de fadiga, de bocejo do motorista. Durante o dia, você vai monitorar outros parâmetros, como por exemplo, frenagem brusca. Por quê? Durante o dia você tem mais movimento nas estradas, o motorista pode não estar mantendo a distância de segmento do veículo da frente e frenando bruscamente, o que pode causar algum acidente. Então, são todos eles customizáveis de acordo com a operação, com o tipo de motorista. Então, para ter uma visão, uma gestão à vista da operação ali, diária, semanal, sempre fazendo comparativos. Porque a gente ter 10 alertas não quer dizer que é muito, não quer dizer que é pouco. Mas como é que estava o nosso histórico? E os dashboards, o que ele vai nos apontar? Ele vai nos apontar quais são os pontos fora da curva. Esse é o ponto principal. A gente tem uma linha de tendência, tem todas as informações. E se a gente tem um ponto fora da curva, a gente tem que atuar em cima dele porque tem algum desvio acontecendo. Mapa de calor, muita gente trouxe. O que seria mapa de calor, por exemplo? Mapa de calor é muito para a gente identificar onde é que estão acontecendo as principais infrações ou as infrações.
né? Então, nós temos, por exemplo, uma situação de frenagem brusca ou excesso de velocidade, seja qual for essa ocorrência, no mapa de calor, cada vez que tiver uma ocorrência, ele vai pontuando dentro do mapa, ou seja, literalmente no mapa do país ali, da região, e quanto mais violações, né, quanto mais desvios a gente tiver, ele vai mudando a cor e colocando em vermelho onde está tendo mais ocorrência. Então, muitas vezes o que a gente pega, por exemplo, um determinado local na rodovia, que não tem uma boa sinalização, mas que tem uma curva fechada ou que tem uma lombada não sinalizada. E aí o motorista, na hora que ele chega naquele ponto, ele tem que frear bruscamente. Então você vai saber, olha, na região da Serra do Cafezal, nesse ponto, na subida da serra ou na descida da serra, está tendo muita infração de frenagem brusca. Opa, mas por que está acontecendo? Então, no mapa, você olhando no mapa de forma visual e aplicando o filtro para você saber de qual evento você quer tratar, você vai identificar qual é essa ocorrência, chamar seus motoristas, sua equipe e poder fazer a capacitação. Olha, vamos tomar cuidado, porque ali é um local que está sem a devida sinalização e está tendo bastante infração nesse sentido.